TV Com tudo mais no ar na noite de quarta-feira em clima de Copa do Mundo, em clima de véspera de Copa do Mundo, porque amanhã Brasil e Croácia se enfrentam e abrem o Mundial. Agora são... Vamos botar tardinha? Não tem... Elas já me passam o horário e a temperatura e antes a gente vai começar falando com dois especialistas sobre a Copa do Mundo. Porque amanhã começa a Copa do Mundo e o Brasil, na verdade, não está em clima propício para a realização do Mundial. Mas, enfim, a gente trouxe dois especialistas para conversar sobre o assunto. Jean Castro, que é doutor em ciência política. Jean, obrigada pela tua presença aqui no Tudo Mais. E André Furlan Meirinho, que é administrador e tem experiência em organização de eventos esportivos. Jean, eu começo primeiramente conversando contigo sobre essa atmosfera de Copa do Mundo que está envolvendo o país. E, em contrapartida, tem toda uma questão estrutural que o Brasil tem apresentado para quem veio ao país. Você acha que o Brasil estava pronto para receber o Mundial? Bom, acho que não estava pronto, mas o Brasil vai conseguir realizar esse Mundial do jeito não como nós esperávamos que deveria ser. As obras de infraestrutura, por exemplo, prometidas, não ficaram prontas, mas os estádios aparentemente estarão prontos. E o clima hoje, eu sinto que não é o mesmo de outras Copas, em relação às pessoas nas ruas, usando verde e amarelo, pintando as ruas. Isso eu sinto que nesta Copa nós temos um entusiasmo, digamos, patriótico um pouco menor. Você acha que as pessoas estão mais resistentes a se entregar a esse clima de patriotismo justamente por toda essa questão estrutural que não foi bem desenvolvida? Eu acho que você tem que considerar ao mesmo tempo essa questão estrutural que não foi bem resolvida, com o fato de que também nós estamos em um ano eleitoral, né? Além disso, você deve adicionar também que ainda estamos vivendo um pouco a onda ainda das manifestações que vem desde junho do ano passado. Então, tudo isso somado leva a um clima de, digamos, um pouco de mau humor do brasileiro, que se reflete até na queda da avaliação positiva do governo. André, você que tem experiência em realização de eventos esportivos, na verdade não é só construir estádio, né? Um país para receber um Mundial como esse tem que investir em infraestrutura, tem que investir em capacitação de pessoas para receber o público, sem dúvida. Desse ponto de vista, desse aspecto, você acha que o Brasil está despreparado? O que se esperava realmente do Brasil era muito mais do que isso, né? No próprio plano de promoção do Ministério dos Esportes, dizia que buscava que o Brasil mostrasse ao mundo a sua capacidade de organização, mostrar que é um novo Brasil, porque o diferencial de receber as pessoas, do turismo, das belezas naturais, isso já é destaque. Essa organização, ela virou até piada em outros países, né? E inclusive no nosso. Você acha que isso é negativo para o Brasil? É negativo, com certeza. Não está ficando, né, de forma positiva, exatamente pelo atraso de obras. Se a gente pensar aspectos do caos do trânsito, rede de telefonia que não funciona como deveria, além de questão mesmo de violência que se vê, isso não fica legal, né, para a visão externa do Brasil, né, mas vai acabar compensando exatamente com esse diferencial, que é o atendimento, a receptividade, que em geral que a imprensa tem falado, né? Esse que nós vamos ter que nos ater a isso, infelizmente. Esperávamos muito mais, né? Sem dúvida. Já é uma dúvida minha agora. Você acha que as pessoas estão mais atentas, elas acordaram realmente para os problemas sociais do país, ou a internet e o uso das redes sociais ajuda a pulverizar esse sentimento de revolta? As redes sociais com certeza ajudam a espalhar essa revolta e também a facilitar a organização de mobilizações, né, de manifestações. Mas há uma mudança de perfil, eu acho, entre as manifestações do ano passado e as atuais. Porque as do ano passado, em junho, começaram com a questão da tarifa, né? Tarifa de ônibus. E logo ela ganhou muito mais bandeiras contra a corrupção e contra vários outros pontos. E muitas pessoas que foram às ruas no ano passado, em junho, estavam indo pela primeira vez a algum protesto, alguma manifestação. De todas as idades, né? De todas as idades, de todas as preferências políticas, era bem variado. Já esse ano, o perfil dos protestos tem sido um pouco diferente. Por exemplo, os maiores protestos que têm ocorrido têm sido em São Paulo os do sem-teto.
do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que tem organizado as manifestações maiores, com mais de 20 mil pessoas. E até tem, então, hoje, o grupo que fala não vai ter Copa, que é um pouco formado por vários subgrupos, né, como anarquistas, radicais, black blocs, e algumas pessoas que têm um ódio muito grande em relação a políticos em geral. Né? E há vários outros movimentos. Né? Um deles é o Copa do Povo, que é uma coisa meio nova aí, que está lá em São Paulo. Você acredita que tem muito oportunismo nesse meio de protestos, enfim, você acredita nisso? Eu acho que todo mundo está querendo se aproveitar da Copa, né? Todos querem obter ganhos políticos. O governo federal quer obter ganhos políticos porque se o Brasil vai bem na Copa, ganha. Pode ser que o clima de pessimismo diminua, o clima de otimismo favoreça uma avaliação positiva do governo. A oposição, os candidatos de oposição, estão tentando, pelo contrário, denunciar problemas com as obras, em relação à competência da organização do evento e até, em alguns casos, gastos excessivos, para tentar queimar, desgastar a imagem do governo, porque quanto mais eles tiverem desgastado, mais eles terão chance. E os movimentos sociais também, e movimentos trabalhistas, como os metroviários. Eles querem, todos os grupos, todos os atores políticos querem obter ganhos políticos com a Copa. É só voltar no noticiário de 2 semanas para cá, é o que tem acontecido, né? Greves intermináveis, agora todo mundo começa a se acordar, porque em ambas as partes acaba tendo bom senso, justamente pela realização da Copa. André, eu queria te perguntar, você acha que, na verdade, é um desafio para o governo atual que esse Mundial se realize e se realize a bons olhos para todo mundo? Mas se qualquer tipo de problema acontecer, realmente vai ser muito ruim para a imagem do país. Com certeza. O governo está buscando de todas as formas, né, manter tudo sob controle, não está conseguindo. Esperava que a população, né, em geral, a visão externa que se tem do Brasil, o Brasil adora futebol e vai realizar uma Copa e adora festa. Acabou, não precisa mais nada. O que está acontecendo, né, das manifestações? Alguma coisa tem de errado. E é exatamente esse excesso de gastos, desvio de recursos públicos, a população está cansada e, enfim, está indo às ruas. Não era o que o governo esperava. Né? Não, eu concordo que os gastos foram um pouco excessivos nos estádios, né? Foram gastos maiores do que os imaginados, mas é uma matéria muito interessante que saiu na Folha, por exemplo, sobre o orçamento público brasileiro. O orçamento público para o ano é de 2 trilhões. O gasto público brasileiro anual é de 2 trilhões. O gasto anual com educação é de 260 bilhões. E o gasto total com as esferas federal, estadual e municipais com a Copa deu algo em torno de quase 26 bilhões, que dá 9% do gasto anual com educação. E se você considerar que com esse dinheiro também, tirando alguns estádios que realmente eu acho que não foi uma boa escolha, né? Manaus, Natal, que podem ficar subutilizados depois, mas os outros estádios das grandes cidades estarão aí para serem utilizados pela população e em shows, em eventos, em feiras. Acaba sendo bem público. Um bem público. Então eu acho que a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, 30% dos entrevistados da Confederação avaliam que vai ser positivo para geração de riqueza no Brasil. Outros acham que vai dar empate, não vai dar nem prejuízo e nem vantagem. Vai acabar se neutralizando. Já até o que eu comento mais na questão do custo dos estádios, eu pude participar de um estudo com um sul-africano, o Ed Currow, que escreveu um livro sobre a África do Sul, exatamente retratando os problemas da Copa do Mundo, principalmente retratando a formação de cartéis, a construção, sim, a questão a corrupção lá também, que é bastante evidente. O que a FIFA retira dos países, né? E aí a gente acabou escrevendo um artigo relacionando o que aconteceu na África do Sul ao que está acontecendo no Brasil, né? Em parceria com o IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC, né? Professor Capella. E o que se identificou é que realmente há uma mudança, o valor inicial para os estádios, para o que está agora, um valor muito alto. Uma discrepância, na verdade. Exatamente. Sim. Então, eu acho que entendo que a revolta da população é mais nesse sentido, né, e que se investigue
e que realmente se veja, porque são muitos indícios de que tem, né, existe irregularidades. Além do superfaturamento, tem o fato das construções, muitas delas não terem ficado prontas, né? A própria Arena Corinthians, todo o impasse que aconteceu lá durante essa construção, isso foi minando, né? Eu acho que foi engrossando o caldo para que a população realmente se sentisse bastante roubada, furtada do seu direito de aproveitar uma Copa do Mundo como deveria ser. André, eu queria te perguntar, você acha que o que falta para o Brasil, o que faltou para o Brasil realizar uma Copa do Mundo exemplar? Não que não vai realizar, eu acho que ainda dá tempo, mas a gente sabe que não vai ser o ideal. Eu entendo que faltou gestão pública. Gestão pública está focada exatamente em acompanhar quais eram as principais iniciativas. Não, por exemplo, não precisava que fossem tantos estádios, né, como foi comentado. Estava vendo hoje na internet que Cuiabá não chegou nem a vender todos os ingressos ainda, a Copa está aí amanhã. Foram 12, né, entre construídos e reconstruídos, sim, né? Exatamente. Então, entendo que entra na questão exatamente da gestão pública, de acompanhar e, em geral, a gente vê que o governo não tem exatamente, né, não está seguindo exatamente uma linha, um objetivo a longo prazo do que beneficiar o Brasil. Simplesmente as coisas parece que estão acontecendo e o que der para fazer foi feito, o que não der, vamos ver como é que fica. Já é preocupante do ponto de vista político que a Copa do Mundo tenha sido realizada este ano aqui no Brasil, com as eleições há poucos meses de serem realizadas. Você acha que o povo vai se confundir um pouco com as atenções, vai sair da Copa do Mundo, não tem tempo de escolher os candidatos, enfim. Acredita que pode haver uma confusão social em relação a esses dois eventos? Eu acho que muitos acham que se o Brasil vai mal na Copa, né, tanto na organização do evento quanto o time mesmo, isso pode aumentar o clima de descontentamento. E isso normalmente é ruim para quem está na situação. E para os grupos de oposição isso seria positivo. O fato do evento ter sido organizado em ano de Copa, eu acho que contribui justamente pela luta, pelo acirramento da disputa entre os partidos, contribui para esse desgaste da própria Copa. Agora, qual vai ser o impacto eleitoral disso sobre Dilma, Aécio, Eduardo ou outros candidatos? Aí já não dá para ter bola de cristal. Porque depende muito de outras coisas também, como a situação da economia, da inflação. Mas não deixa de ser uma vitrine, principalmente para esse governo federal, né? Se o Brasil eventualmente vir aí para as finais, se realmente a organização, se a estrutura de segurança der conta desses protestos que estão previstos, eu acredito que acaba sendo uma vitrine também, um ponto positivo para o governo federal. Sim. Mesmo sendo um sucesso, né? Também isso não vai ser por si só suficiente para dar grande vantagem à candidata do governo. Porque há uma pressão inflacionária, um aumento do custo de vida e também um endividamento das famílias que também contribui para um clima de descontentamento. O crescimento econômico tem sido bastante limitado. A população tem conseguido separar isso? Eu imagino que sim, porque eu até me pergunto até que ponto há um grande desgaste em relação à Copa, porque será que não são mais aqueles que estão mobilizados, aqueles que acessam as redes sociais todos os dias, que tem grupo que tem uma opinião mais formada, será que não são eles que estão realmente satisfeitos? Porque há pesquisas que mostram que a maior parte dos brasileiros está favorável à Copa, quer que a Copa dê certo. Então, até que ponto nós não estaríamos confundindo a opinião de um grupo considerável, mas que não é a maioria, com a opinião da maioria da população? Eu fico um pouco na dúvida, às vezes. André, para encerrar, qual é a tua opinião sobre isso? Até quanto a isso, em 2008, a população, 79% da população era favorável à Copa do Mundo. Hoje, de acordo com o Datafolha, 48% favorável, 41% é contrário. E é contrário não à Copa, mas as coisas erradas foram feitas. Agora, quanto até a questão eleitoral, se a gente analisar em 94, quando o Brasil ganhou, o candidato que, de certa forma, representava o governo, realmente se elegeu. Mas em 2002,
quando o Brasil ganhou novamente, o candidato que representava o governo acabou perdendo. Exatamente, o governo vinha de um grande desgaste, que é o mesmo aspecto agora. Eu acho que à medida que os anos vão passando, a população vai ficando mais consciente em relação a todas essas diferenciações, toma de distanciamento. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui no Tudo Mais, foi muito bacana. E vamos torcer para que tudo dê certo, né? Esse é o objetivo. Vamos de música? William e Gladys, obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos, é sempre uma honra. Obrigada. Obrigada. Vamos lá? Mais um dia triste, me pego outra vez pensando em você. Não dá pra evitar. O seu olhar me disse que ainda há tanta coisa pra se entender. Pra que controlar? Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Mas me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você. Tentei não te amar, mas olho no espelho e nada de me reconhecer. Só vejo você. Já não importa o tempo, não tenho medo de me arrepender. Pra que controlar? Não importa o tempo, não tenho medo de me arrepender. Não vou controlar. Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Mas me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você. Tentei não te amar, mas olho no espelho e nada de me reconhecer. Só vejo você. E eu sei que mesmo que eu tente, isso não vai passar. TV com Tudo Mais.